Passar aqui para ouvir agora o doutor Alexandre Vieira Queiroz, membro da Coordenação de Acompanhamento Carcerário, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa OAB. Doutor Alexandre, por favor. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar os colegas de mesa, nas pessoas dos senadores Donizete, da senadora Regina, ao mesmo tempo que agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, o convite. As explanações que me antecederam bem demonstram o quadro que nós temos hoje no Brasil. Não há dúvidas de que o sistema prisional brasileiro está falido, que ele não faz aquilo que ele se propõe, que é o quê? Que é ressocializar. Veja, além dos dados que já foram falados aqui, nós temos feito algumas estimativas lá pela OAB, que se hoje nós temos cerca de 600 mil presos no nosso país, se estima que ao final do ano nós estaremos chegando perto dos 700 mil. Nós temos hoje cerca de 130, 140 mil presos em regime domiciliar. Isso, desde já nos torna não a quarta população carcerária do mundo, mas se nós colocarmos os presos que estão no regime prisional, juntamente com os presos que estão no regime domiciliar, já nos coloca na terceira população carcerária. E com um agravante, porque a Rússia, que é a quarta, ela está diminuindo a sua população e nós estamos aumentando. O índice de reentrada, e aí nessa linha, o índice de reentrada hoje no país, que é um termo menos técnico do que reincidência, está na casa dos 70%, ou seja, isso só reforça a questão da falência do nosso sistema. O dado mais assustador que nós temos no nosso sistema está justamente ligado à questão do preso provisório. E por quê? Não apenas por esse percentual de 40%, às vezes uns falam 40%, 42%, a média nacional gira em torno de 41%. Mas, como já foi dito aqui, nós temos estados que ultrapassam os 70%. Ou seja, nós já estamos de cara violando o princípio da presunção de inocência. Como é que um estado pode ter 70% da sua população carcerária de presos provisórios? Então, de cara, nós já temos um problema aqui que fere diretamente a Constituição. Mas esse não é apenas o único problema. E aí onde é que esse problema se agrava mais ainda? É que quando, ao final do processo, isso aí são dados do DEPEN, ao final do processo, desses 41%, cerca de 38%, 39%, alguns dados chegam até 40%, eles não são, ou são absolvidos, ou são condenados a uma pena não privativa de liberdade. Ou seja, esse Estado que aprisionou, e eu falo Estado lá do censo, esse Estado que aprisionou essa pessoa que gozava da presunção de inocência, ao final da instrução, que aí varia muito de Estado para Estado, tem Estados que demoram, aqui no Distrito Federal, até, comparado com o resto do país, até célere, demora 4, 5 meses para um julgamento em média, mas tem Estados que demoram 2, 3 anos. Então, esse Estado chega ao final e diz, ou diz, desculpa aí, realmente você tem razão, pode ir embora para casa, ou então aplica uma pena restritiva de direito. Veja que loucura. Eu não quero nem falar, e aí mais à frente eu vou falar sobre isso, sobre a questão do custo financeiro e do custo social que tudo isso gera para a sociedade. O padre aqui, quando ele começou, o padre Valdir, quando ele começou a se expansão, ele perguntou, por que se prende tanto no Brasil? Se nós sabemos que isso é dado estatístico, isso é fato. A prisão no Brasil não está reduzindo a violência. Isso é fato, acho que não há dúvida de que a prisão não está e nem vai resolver a violência. E qual que é o problema? O grande problema no Brasil é que nós estamos combatendo o problema da violência, que é um fenômeno gravíssimo em nossa sociedade, com o Código Penal. Semanalmente eu sou procurado pela imprensa para falar sobre alguma coisa, sobre o que é que o senhor acha que agora nós vamos tornar crime hediondo e ultraje a culto religioso. Agora, semana passada, tornaram crime hediondo cometer crimes contra a família ou contra policiais, tornar crime hediondo crime de corrupção, tornar crime hediondo feminicídio. Isso vai resolver? Redução da maioridade penal. Quer dizer, se resolvesse, a lei dos crimes hediondos já tem lá seu rol e reduziu a prática desses crimes. É um dado estatístico, é fato. Então, nós precisamos, na verdade, trabalharmos a questão do sistema prisional de forma muito mais abrangente. Como que nós vamos conseguir efetivamente mudar esse quadro? Com a integração de políticas públicas. E se sabe disso. Está aqui os secretários de segurança dos estados. Veja, diariamente coloca-se um problema gravíssimo em suas mãos que eles têm que resolver. O judiciário determina a prisão. O secretário tem que arrumar um lugar onde colocar essa pessoa.
e tem que garantir ao mesmo tempo, muitos deles que acumulam a questão da segurança pública com o sistema prisional, veja só que loucura, ele tem que garantir a prisão o local para colocar aquela pessoa, e ao mesmo tempo ele sabe que 70% dessas pessoas que estão no sistema prisional, que como o padre Valdir já colocou aqui, 70% após saírem vão voltar para aqui para fora e vão cometer novos crimes. Ou seja, aí eu entro na questão da loucura que nós estamos, o custo financeiro disso tudo. E aí me permita, antes de entrar especificamente sobre isso, é por isso que eu defendo, enquanto representante da Ordem, nós temos procurado fazer isso aqui no Distrito Federal, inclusive a Pastoral Carcerária esteve conosco no final do ano passado, no segundo seminário sobre execução penal, e depois nós fizemos uma audiência pública, é que esse diálogo ele tem que ser não apenas entre as instituições, esse diálogo tem que ser com a sociedade. Veja, mudar o sistema prisional, mudar o foco da questão da segurança pública, ele passa principalmente por uma decisão política. Não adianta nada nós ficarmos debatendo entre instituições, melhorias no sistema prisional ou medidas para a questão da segurança pública, quando a sociedade, e aqui a doutora Andréa colocou com muita pertinência, antes de criticar, embora já adiante que divijo democraticamente da premissa e da conclusão, obviamente, porque a doutora parte com a devida máxima vênia de uma premissa equivocada, e me permita discordar, mas eu devo reconhecer que a visão da doutora Andréa é a visão da sociedade. Quando nós fazemos uma pesquisa sobre redução da maioridade penal, e nós estamos aqui dentro do Congresso Nacional, quando nós conversamos com algum parlamentar, o que ele diz? Doutor, o que o senhor quer que eu faça? 93% da população, tem estados que falam 93%, outros 85%, outros 90%, mas uma média chega a 90%, são a favor da redução da maioridade penal. E muitos, e inclusive não o conheço, não tenho nada contra, e respeito seus posicionamentos. Nós vivemos numa democracia, nós temos que respeitar os posicionamentos. Mas o deputado mais votado do Distrito Federal é o deputado Fraga. E qual foi as proposições dele de campanha? Uma delas foi a redução da maioridade penal. E, resumidamente, é tornar mais gravoso o cumprimento da pena. Então, ele vem para o Congresso fazer o quê? Se ele prometeu isso para a população. Então, eu respeito a visão política do deputado e daqueles que pensam assim. O problema está na raiz. Nós precisamos trabalhar com a sociedade. Nós precisamos levar para a sociedade quais são as soluções. Encarcerar mais ainda, continuar com essa política de encarceramento em massa, vai levar a quê? A mais violência. E aí precisamos levar dados pragmáticos, que eu tenho dito, enquanto representante da ordem, nós temos que ter muito cuidado, viu, padre Valdir? Eu me preocupo muito, porque sempre que, quando a pastoral, quando a OAB, quando algumas instituições falam, e falam não aqui para determinados grupos, mas fala para a sociedade como um todo, que eu tenho procurado levar, sair da OAB, ir para associações comerciais, ir para as universidades, é que tem um discurso pragmático. Não, eu não estou aqui para defender quem cometeu um ilícito, eu não estou aqui para defender a impunidade. Eu estou aqui para defender você, sociedade. Porque é um dado, é fato, essa pessoa que está lá dentro do sistema prisional que você quer colocar lá dentro hoje, que você acha que vai resolver o problema, reduzindo a maioridade penal, ou tornando aqui, como a doutora Andréa colocou, acabando com a progressão de regime, de colocar tudo no regime fechado, essa pessoa um dia vai sair. Isso é fato. Nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua no Brasil. E como é que nós queremos que essa pessoa saia lá de dentro? Tem até uma frasezinha de efeito que se usa muito, que é, hoje ele está contido, amanhã ele está contigo. Então, o dado objetivo, ele vem para cá para fora um dia. E nós queremos essa pessoa como? O grande problema também no Brasil, qual que é? É que nós trabalhamos, quando pensamos em segurança pública, nós pensamos na parte da repressão. Veja, segurança pública é, acima de tudo, prevenção. Seja por conta do custo, porque a prevenção é muito mais barata, seja também por outros dados, por uma questão de custo, como eu já falei aqui, aí eu entro na questão do custo financeiro e do custo social, como o padre já disse aqui. Veja, nós gastamos 10 mil ao todo, 10.500, eu diria que até mais, porque tem outros dados que o preço, o custo do processo, o custo de uma série de outros pontos que não estão colocados aqui dentro. Então, nós vamos colocar R$10.500 por mês. Então, colocamos, veja bem, vamos chamar um economista para participar dessa discussão. Nós gastamos R$10.500 por mês para manter uma pessoa dentro desse sistema falido que nós temos, para essa pessoa sair de lá revoltada, porque com o passar do tempo, revoltada e desamparada, porque ela sai de lá, não trabalha, como o padre já falou aqui também, não trabalha, não estuda, não aprende nenhum ofício, a família, com o passar do tempo, tende a se afastar,
e ela sai sem nenhum contato familiar, sem aprender nenhum ofício, são pessoas que a grande maioria são marginalizadas, são pessoas menos abastadas, e aí qual é o convívio que ela vai ter quando ela vem aqui para fora? É com as pessoas que ela permaneceu lá dentro. Então, é para isso que nós estamos gastando R$10.500. Então, chama o economista para verificar que loucura é essa que nós gastamos todo esse preço, para depois essa pessoa sair pior do que entrou, para depois vir nos se vingar de nós aqui fora, e depois voltar de novo para a gente gastar de novo R$10.500. Vamos para o custo social. Quem são essas pessoas? Como já foi dito aqui, são dados estatísticos. Quase 55% dessa massa carcerária são de jovens entre 18 e 29 anos, e agora estão baixando para 16. Esses jovens estão numa fase, como a própria idade demonstra, economicamente ativa. Veja o custo social, financeiro e social para toda a sociedade brasileira. São cidadãos que poderiam estar aqui fora, construindo, como diz aquela música, o futuro da nação. Estão lá, e agora vamos reduzir para 16, no engodo de que a redução vai sim reduzir a violência, quando nós sabemos que não vai. Então, quando o crime acontece, a grande verdade é essa. Segurança pública, ela presume prevenção. Quando o crime acontece, é porque a segurança pública já falhou. A prevenção, ela, no primeiro momento, como eu já falei, é integração de políticas públicas. Não se pode discutir segurança pública sem discutir saúde. Justamente porque no problema das drogas, e nós já vimos aqui as estatísticas, hoje é um dado importantíssimo dentro da questão da violência. Então, a questão da saúde tem que sim participar de todas as discussões da questão da saúde, da segurança pública. Educação. Mas educação, todo mundo sabe que tem que ter educação. Mas não se faz uma política séria de educação nesse país. Eu tenho viajado o Brasil, sou membro da COASC, e foi criada essa coordenação lá no Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu tenho viajado o Brasil todo, eu conheço o sistema prisional, tenho viajado, já que eu estava até dizendo para o secretário aqui, eu estou indo agora no próximo mês para Florianópolis, para Santa Catarina, estive no mês passado em Curitiba, já estive no Pará. No Pará, eu vi situações, nós temos lá cerca de 700 presos em containers. Em containers no Pará. No Piauí, eu vi situações que você não acredita, a quantidade de presos em delegacias. Estivemos agora recentemente no Paraná, um estado rico, industrializado. Eu me assustei com as condições que eu vi dos presos lá em delegacias. Quer dizer, eu dizia, mas que loucura, um estado desse, rico, industrializado, com tantas empresas aqui para absorver essa mão de obra, que é uma mão de obra que nós sabemos é mais barata, e mantém esses presos nessas condições. No Distrito Federal, nós temos uma equação aqui gravíssima que nós temos denunciado. Superlotação com baixo efetivo. Aqui está para estourar. Estamos agora fazendo as inspeções aqui no DF, que eu sou presidente da Comissão Criminal do Distrito Federal. Estive agora, sexta-feira passada, no CI. Verificamos um caso, em tese, que eu, como advogado, tenho que preservar a presunção de inocência, de tortura. Fizemos os procedimentos, fomos para a delegacia e está sendo apurado, a OAB está acompanhando isso. E eu dizia para o diretor, doutor, eu não estou aqui para interferir no trabalho de vocês, mas vocês também têm que saber que vocês estão sendo fiscalizados pela sociedade. Eu sei que vocês foram jogados, inclusive os diretores e as pessoas que trabalham lá dentro do sistema falido, mas não quer dizer que vocês têm autoridade para fazer o que bem entenderem. E qual é a solução para isso? Como eu já falei, é a questão, o grande problema, eu repito, a doutora e doutora Andréa, me permita falar diretamente para a senhora. Eu vejo que a senhora disse aqui que trabalha com 42 entidades civis lá nesse movimento Paz Novo Hamburgo. Quer dizer, é uma grande oportunidade, a senhora já tem um grupo formado, já são 42 entidades civis. Veja, talvez o foco que a senhora poderia... Não quero dizer que a senhora não deve continuar com essa questão, focando na questão da segurança pública, mas por que também não cobrar, aproveitar esse grupo de 42 entidades civis, para cobrar mais dos representantes do município, do Estado, políticas de educação, políticas de saúde, política de assistência social, porque se eu tenho certeza, e as estatísticas apontam, se houver sim um foco nessas políticas públicas, a senhora pode ter certeza que a redução, a senhora vai ter menos problemas dentro do sistema prisional. Eu, para finalizar, já excedi meu tempo, eu queria dizer também, tenho participado ativamente, foi falado aqui pelo colega do CNMP, doutor Antônio Duarte, eu sou representante do Conselho Federal no programa Segurança Sem Violência, estamos agora na ENASEP, também estive presente aqui no Presídio Feminino, agora na terça-feira, no lançamento do Identidade Cidadã. Temos procurado nos movimentar
Mas eu repito, sem a sociedade, sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir mudanças significativas. E temos, assim, como já foi dito aqui, a questão da audiência de custódia. É importantíssimo essa audiência de custódia. Agora, ela tem que ser, e essa é uma pauta que o OAB não abre mão, ela tem que ser presencial, porque está sendo hoje que a gente vê um movimento para se fazer por videoconferência, e nós não aceitamos isso. Nós estamos exigindo a questão presencial. E aí, por conta do tempo, eu me coloco ao final também para eventuais dúvidas, para os debates. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, doutor Alexandre. Vamos, só para comunicar que a partir de um determinado tempo nós passamos a estar ao vivo pela TV Senado. Aqui é o seguinte, quem começa mais cedo vai ao vivo. Depois, à medida que vai ficando mais tarde, também vai ao vivo. Porque as outras comissões certamente terminaram, então nós estamos ao vivo. Quero registrar aqui pelo E-Cidadania a participação da Isabel Cristina Gregório, de São Paulo, que diz que precisaria estar aqui representado as vítimas, representante das vítimas da violência. Também agradecer o senhor Jorge Augusto de Paiva Lima, do DF. Pergunta se pena de morte, no caso, fosse adotada no Brasil, resolveria alguma coisa. Cito os casos de homicídio e estupro. Cidadão Vialô Senado. Leonardo José Costa, da Bahia. Autoridades estão afirmando que o encarceramento não está resolvendo o problema da segurança pública no Brasil. Pergunto se essa medida não está realmente resolvendo ou se o Estado não tem dinheiro para custear as prisões. Do DF, o Pedro Reis Paixão pergunta se os sindicatos do sistema prisional estadual não estão presentes para debater. Mais uma reclamação aqui que a gente passou batido na questão do sindicato, nos desculpamos, mas precisamos dialogar com vocês. A Maria Elaine Soares, do Rio Grande do Sul, sugiro que nos presídios possam ter profissionais e locais de estudo para os detentos, pois acho que a aquisição de conhecimento previne mais contra os crimes. Tem mais, depois a gente vai citar. Então, nós vamos passar a palavra agora para o doutor Leandro Antônio Soares Lima, secretário adjunto de Estado da Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina. E observar que nós também convidamos o representante do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foi convidado, mas não mandou representante. Com a palavra, então, doutor Leandro Antônio Soares Lima, secretário adjunto do Estado da Justiça e Cidadania, do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Donizete, a senadora Regina Souza, e, em nome deles, cumprimentar toda a mesa. Assim também como cumprimentar as pessoas que participam dessa audiência, na pessoa do diretor de Administração Prisional do Estado de Santa Catarina, agente penitenciário Edmir Alexandre Camargo Neto, que me acompanha. Também venho a essa reunião na condição de representante do CONSERJ, por delegação do presidente, secretário Lorival, assim como o doutor Joaquim, que me precedeu na mesa anterior. Faço parte do CONSERJ, também por delegação da secretária Ada De Luca, que é a titular da pasta, e que me delegou competência para representá-la no CONSERJ, e também, por consequência, no dia de hoje, nessa mesa. Eu sou agente penitenciário há 27 anos, consigo testemunhar alguns avanços e outros retrocessos que são históricos no sistema prisional. E esses retrocessos são baseados em preconceitos e algumas verdades nunca desmentidas por conta de falta de coragem, que não foi o que pareceu que faltou nessa mesa na manhã de hoje. Muitas verdades aqui foram tiraram suas roupas, de falsas verdades, porque são realmente mitos que acompanham os sistemas prisionais no Brasil afora. A primeira questão, quero também dizer que
concordo com quase tudo que foi colocado aqui, mas o mais importante a ser dito é que o que foi servido primeiro a essa mesa, nas duas mesas de debate, foi o diálogo. O diálogo entre ideias que podem se opor inicialmente, lá à frente, se bem entremeadas, elas podem convergir para uma realidade de transformação no futuro. E nós acreditamos fielmente nisso. A partir de 2011, em Santa Catarina, se estabeleceu um processo voltado à ressocialização. Esse era o tema da secretária Ada De Luca, que já havia transitado anteriormente no sistema prisional, e ela nos incumbiu dessa tarefa. Inicialmente começamos a trabalhar, efetivamente, fazendo um trocadilho, trabalhar pelo trabalho, a atividade laboral. E com isso, naquele momento, nós tínhamos um pouco mais de 20 convênios baseados na cartilha do CNJ. Hoje são 277 empresas trabalhando em Santa Catarina, dentro das prisões, doutora Andréia. Praticamente 100% dos presos do regime semiaberto trabalham dentro das prisões. Em empresas que assinam convênio baseado na cartilha do CNJ e que têm o compromisso, em alguns casos as cláusulas já estão estabelecidas, noutras elas são negociadas, eles saem empregados depois que deixam a unidade prisional, porque passam 4, 5 anos trabalhando na empresa e não há melhor forma de treinar alguém para a sua empresa do que já tê-lo trabalhando dentro do sistema prisional, com as garantias da cartilha do CNJ. Então, eu passei aí um infográfico para vocês, que vai servir de roteiro da minha apresentação, para que eu também não dê conta do tempo. A primeira coisa que eu queria constatar e dizer para todos, que isso é fato científico, comprovado pelo Infopem, é de que a população carcerária no estado de Santa Catarina, entre 2013 e 2014, pela primeira vez, não passou de 1%. No crescimento. E nós estamos agora trabalhando em 2015, tentando identificar, através de várias pesquisas, aonde que diminuiu, por que diminuiu a entrada de presos no sistema prisional de Santa Catarina. Se foram por conta das políticas de ressocialização, que estão calcadas principalmente no trabalho, na oferta de trabalho nas unidades prisionais, ou se é porque há uma quantidade menor de presos entrando no sistema. Por enquanto, nós temos a manutenção da entrada de presos. O encarceramento, a forma de encarcerar, ainda é a forma mais comum de punir. E eu concordo com todas as falas aqui, mesmo sendo um agente penitenciário, trabalhei 20 anos na atividade fim, o encarcerar não pode ser a única forma de punir. Deve ser a última forma de punir. O encarceramento, dito muito bem por todas as pessoas que me antecederam, doutor Alexandre, da UAB, pelo padre Valdir, colocaram muito bem isso. O encarceramento nada tem a ver com a redução da violência. Na verdade, em alguns momentos, a gente pode estar até colaborando para manutenção e a criação de grupos criminosos a partir do momento que a gente coloca mais gente para dentro da cadeia. Essa é de uma forma bem franca de falar. Nós não temos presos em delegacia em Santa Catarina. Nós temos como meta superar o déficit carcerário em 2016. Também em 2016, todos os regimes serão separados, nós teremos a separação por regime e por gênero, não tendo mais presídios e penitenciárias mistos. Nós já temos um movimento bastante forte nesse sentido. Logramos o êxito de auferir junto ao governo do nosso Estado, e aqui cabe um agradecimento ao governador Raimundo Colombo, em função da importância que deu ao sistema prisional, na medida em que deixou uma parte importante, uma fatia importante do Pacto por Santa Catarina, destinada à construção de novas unidades prisionais. E aí, padre Valdir, eu concordo com o senhor. Nós não estamos construindo mais presídios para ter mais presos. Nós estamos construindo mais presídios para substituir presídios inadequados. Desde 2011, a partir da própria resolução, existe para qualquer Estado brasileiro consultar e seguir, a resolução 09 do CNPCP, que aponta condições para a construção, critérios para a construção das unidades prisionais no país. E desde 2011, tudo que se constrói em Santa Catarina prevê um espaço, que um preso tenha 3 espaços. Um espaço de vivência, um espaço de trabalho e um espaço de educação ou capacitação profissional. E de maneira que, doutora Andréia, nossa meta,
Gostei bastante da sua fala, então gravei algumas coisas, né? A nossa meta em Santa Catarina, nós não chegamos lá em 100% em nenhuma das metas, mas eu acredito que a gente conseguiu construir bases para balizar o caminho, né? Não ter trabalho dentro dos cubículos, nem das celas, nem bola. Tudo está sendo erradicado através de uma parceria com o Ministério Público Estadual. As empresas que hoje estão trabalhando dentro do sistema prisional, que ainda não têm convênio, essas 277 são conveniadas, o preso recebe um salário mínimo para trabalho, e 25% disso fica retido para os fundos rotativos, a título de manutenção da unidade, da própria atividade prisional na própria unidade, o que já há uma espécie de restituição do preso, repara do preso à sociedade, à unidade, à própria autossustentação da unidade. De maneira que a gente começa a perceber, inicialmente em 2012 ou 2013, incipiente, mas agora já é uma tendência bastante forte. A gente começa a ver, perceber que famílias começam a não mais levar sacolas de compras para as visitas, mas sim passam no setor de pecúlio para pegar um cheque da ajuda em que o preso hoje já dá no sustento da sua família. Eu acho que isso é extremamente importante, né? E o preso também não é obrigado a trabalhar, né? Mas hoje já há uma disputa, não só de presos por trabalho, como por empresas dentro das unidades prisionais. Nós captamos 100% dos recursos ofertados pelo DEPEN. Com isso, nós focamos principalmente na questão da mulher, né? Todas as obras em andamento em Santa Catarina hoje, focadas na atenção do cárcere feminino, elas foram captadas com recursos federais, ofertados através de uma chamada que o Dr. Renato, de uma chamada pública, de um chamamento público que o Dr. Renato relatou, e há uma parceria histórica entre o DEPEN e o sistema prisional em Santa Catarina, diga-se de passagem, né? Houve também um movimento de gestão técnica. Eram 48 unidades, mais da metade delas não eram geridas por técnicos, por agentes penitenciários, mas por entes políticos. Houve coragem aí da secretária, que era uma deputada estadual, do governador, que é um ente político, em concordar e determinar que, num curto espaço de tempo, todas as unidades passaram a ser geridas por agentes penitenciários, né? E também dizer que os agentes penitenciários em Santa Catarina têm uma academia, né, que os capacita, uma academia de justiça e cidadania, e que para a entrada no sistema prisional é necessário o nível superior. A atividade laboral, ela alcançou em 2014, esses dados são de 2014, agora, no meio do ano, em 30 de junho, nós fechamos os dados, vamos fazer um novo infográfico. Nós já chegamos a mais de 63% de presos trabalhando. Então, esse número de 9.300 presos é referente a dezembro de 2014. 9.300 presos, de um total de 15 mil recolhidos, uma vez que 2 mil são em regime albergado, são presos que não ficam recolhidos nas unidades. Ou seja, nós já ultrapassamos, nós vamos chegar a 63%, 64% de presos trabalhando ainda no primeiro semestre de 2015. Isso é extremamente importante porque, doutora Andréia, de novo, depois vou lhe entregar, faço questão de lhe entregar um gráfico desse, e nós vamos disponibilizar alguns aqui para todos que quiserem. O dado da evasão, que é espontâneo, que é aquele preso que sai pela porta da frente com autorização judicial, né, e volta. Em Santa Catarina, esse dado é de 3,6% de presos que não voltam. Apenas 3,6% dos presos que não voltam. E esses presos que saem são de regime semiaberto. Como quase todos estão trabalhando, eles voltam por causa do trabalho. Então, a atividade laboral, ela provoca uma reação em cadeia extremamente... O preso vai mudando de comportamento. Evidentemente, tem uma quantidade de presos que não está interessado nesse tipo de coisa, que é envolvido com grupos e facções criminosas. Nós também temos isso. Não estou falando de nenhum parque dos sonhos. Estou falando de uma realidade que nós estamos vivenciando em Santa Catarina, que foi plantada há bastante tempo e que sofremos com ataques, porque a política laboral... de atividade laboral para o preso, ela nos agrada, ela agrada o sistema prisional, ela é uma estratégia de segurança prisional, porque nós não temos problema quando se tem... quanto mais presos trabalhando a gente tem na unidade, menor problema prisional se tem, e isso não agrada a grupos e facções criminosas. Isso é uma estratégia que não agrada, evidentemente, que não agrada.
Mas focamos inicialmente nessa questão. Esse é um dado espontâneo, que deixa bem claro que a política laboral, de fato, ela está funcionando. Eu não perdi o tempo? Posso? Pode. Ok. Agora, as linhas gerais para a política laboral foram estabelecidas de uma maneira bastante concreta. Todos os gestores prisionais sabem e devem e procuram prospectar parceiros. Agora já há um movimento que já não é mais necessário que a gente convença uma empresa a entrar. Grandes marcas, como eu não estou autorizado a dizer o nome delas, né, mas grandes marcas já de empresas nacionais e que exportam, inclusive, estão sediadas em unidades prisionais, ocupando 100% em algumas unidades da mão de obra dos presos. De maneira que a gente hoje já não precisa mais convencer, mas todos os gestores prisionais estão orientados a procurar nas suas regiões empresas que ofereçam empregos que tenham realidade socioeconômica caracterizada, para que quando ele saia da unidade ele tenha um emprego, não aprenda uma coisa que ele não vai utilizar próximo à sua família, né? Isso é já pré-estabelecido. E nós temos avançado bastante na questão educacional e também é um fato extremamente importante, um divisor de águas, quero dizer, a questão do Pronatec. Né? Nós estamos ocupando 100% da oferta de Procap e Pronatec, que são os programas nacionais do ensino técnico, e que faz com que o preso, além de trabalhar, saia certificado em alguma atividade profissionalizante. Isso é extremamente importante. Outro dado importante, a quantidade de presos estudando, acima da média nacional, e a quantidade de presos que fazem o INSEJA e o ENEM. E por que esses dados são importantes? Porque eles são espontâneos. Falar sobre a fuga, falar sobre a quantidade de escoltas, são dados bonitinhos que estão aqui no mapa, mas eles são do nosso dia a dia, são do nosso controle. O que mais denota a mudança da percepção do preso quanto a figura dele no sistema prisional, é a quantidade de presos que passaram a procurar fazer cursos do Enem, se inscrever no Enem, se inscrever no INSEJA. Demonstra que o quê? Que a esperança foi reacendida, porque se ele está procurando o Enem ou o INSEJA sozinho, né, a matrícula na sala de aula é voluntária. Depois, estudando, ele voluntariamente vai procurar se matricular no Enem e no INSEJA, é porque algo está dando certo. Em algum momento, alguma coisa está dando certo. Então, também teria bastante coisa para falar. A questão da força-tarefa em execução penal. Nós queremos uma força-tarefa de servidores públicos, a maioria agentes penitenciários, formados em bacharéis em Direito. E esses grupos, essa força-tarefa, ela atua indo nas unidades prisionais, notadamente semanas antes dos mutirões, no sentido de facilitar e também de fiscalizar a execução penal naquela unidade prisional, para que evitemos que erros ocorram e que em muitos casos, há falha na questão da defensoria pública, há falha na questão da defensoria do preso. Em muitos casos, do preso condenado, principalmente, quem faz a execução penal são os setores penais das unidades prisionais do Estado. A questão das tornozeleiras eletrônicas, é necessário aí um chamamento, e seria muito bom que o CNJ estivesse presente, porque nós precisamos convencer os magistrados a aplicar o uso das tornozeleiras eletrônicas. Eu acredito que na porta de saída do sistema prisional em Santa Catarina, a gente está trabalhando bem na questão da atividade laboral, na questão da capacitação profissional. Mas a porta de entrada é o grande problema. A porta de entrada, o excesso de encarceramento é o grande problema. Nós estamos acompanhando atentamente a questão das audiências de custódia. Fui várias vezes acompanhar em São Paulo. A questão das tornozeleiras eletrônicas, associadas às centrais de penas e medidas alternativas. Nós criamos em 2012 no Estado. Ela teve 33 mil atendimentos nesse período. E hoje tem 6 mil processos ativos. Né? Então, as centrais de medidas e penas alternativas, o uso de tornozeleiras eletrônicas e o futuro, né, auspicioso das audiências de custódia são algo que realmente nos deixam esperançosos quanto ao futuro. Quero aqui agradecer a presença, fazer um convite para quem quiser conhecer as unidades em Santa Catarina, senhores senadores. Extremamente importante quando recebemos visita e essas visitas saem de lá com esse cenário que eu estou relatando para vocês. Então, coloco à disposição o sistema prisional do Estado para que vocês conheçam. Muito obrigado.